Todos os brasileiros com acesso à água tratada e coleta e tratamento de esgoto até 2033. Essa é a meta do Marco Legal do Saneamento Básico, aprovado em 2020. Para atingir esse objetivo, o Ministério do Desenvolvimento Regional vem trabalhando em obras em diversos estados. 3 delas foram inauguradas em Sergipe esta semana, num investimento que totalizou até agora 136 milhões de reais. As obras são para melhorar o sistema de abastecimento de água da capital, Aracaju, e na construção de sistemas de esgotamento sanitário também em Aracaju e em Nossa Senhora do Socorro. Ao todo, 815 mil pessoas vão ser beneficiadas. Para falar mais sobre os projetos para garantir o acesso de 100% da população brasileira a saneamento básico e também sobre outras ações do Ministério, estamos hoje com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Boa noite, ministro. Seja bem-vindo à Voz do Brasil. Boa noite, Roberto, Gabriela e ouvintes da Voz do Brasil. Ministro, sua pasta abarca muitos programas socialmente importantes, mas vamos começar falando hoje de saneamento básico, porque são obras que costumam ter muito impacto na qualidade de vida das pessoas. O governo entregou ontem 3 obras de saneamento em Sergipe. O senhor pode nos falar um pouquinho sobre elas? Olha, são obras que foram iniciadas há 8, 9, 10 anos atrás, e a exemplo de pelo menos 500 obras, né, em todo o Brasil foram concluídas e entregues por essa administração. Nós estamos falando aí de quase 11 bilhões de reais de investimentos entre recursos do Orçamento Geral da União e recursos oriundos do Fundo de Garantia e de outras formas de financiamento. Mas o mais importante é que em 2020, depois de uma discussão que demorou quase 10 anos no Parlamento, né, nós finalmente aprovamos o novo marco do saneamento. Essa aprovação gerou um resultado que eu diria que é fantástico, né? Nós tínhamos uma média de investimento, Gabriela, de 4,5 bilhões de reais por ano, Estado, município, governo federal. No primeiro ano, isso salta para 45 bilhões, mais de 1000%. Quer dizer, é superlativo o processo de atração de novos investimentos. Isso vai significar o seguinte, que o nosso déficit hoje, que são 100 milhões de brasileiros que não têm tratamento de esgoto, neste primeiro ano nós conseguimos alocar recursos suficientes para resolver 10% do déficit. Então, pelo menos 10 milhões de brasileiros vão ter esgoto tratado em função dessa aprovação do marco no primeiro ano. Ministro, e como que o Ministério do Desenvolvimento Regional vem trabalhando com os municípios para conseguir dar andamento a esse plano e cumprir as metas do Marco Legal? Com todo o trabalho de regionalização, da formação de blocos, dos consórcios municipais, com os fundos de apoio à estruturação de projetos, porque é importante que os projetos sejam feitos com apuro técnico, com consistência do ponto de vista ambiental, de retorno, né, das taxas que serão cobradas, que não podem ser taxas abusivas, né? A população precisa ter a capacidade de receber, a possibilidade de receber um bom serviço por um preço justo, né? Então esse trabalho está sendo feito pelo Ministério em todo o Brasil. Foi criado um novo fundo de estruturação de projetos, no valor de 750 milhões de reais, né? E nós já temos de 6 a 8 leilões previstos para esse ano, a exemplo dos 8 que já ocorreram nesse ano e meio de vigência do fundo, apenas na área de saneamento, e nós acreditamos que a meta será cumprida, né? De 2033 nós temos aí a universalização do tratamento de esgoto nas nossas cidades, no nosso país. Nós acreditamos que isso será um marco civilizatório, né? Porque você, tendo o esgoto tratado e água de qualidade, você melhora substancialmente a questão da saúde pública, você diminui a mortalidade infantil, você permite a implantação de indústria, de comércio, de serviços, você trata de maneira adequada o esgoto doméstico das residências, enfim, você estabelece o que nós chamamos de círculo virtuoso. E essa é uma prioridade do governo do presidente Bolsonaro, que nós temos números e resultados extraordinários para mostrar à população. E, ministro, quais são os maiores desafios quando se fala em saneamento? Água, esgoto ou lixo? Onde é que vai ser necessário fazer mais investimentos? O marco contempla também o resíduo sólido, ou seja, os lixões, né? Nós temos aí 3 mil lixões a céu aberto, além dos 100 milhões de brasileiros que não têm esgoto tratado, além dos 35 milhões de brasileiros que não têm água tratada. Então é um desafio do tamanho do Brasil, né? O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos estruturando projetos junto aos municípios para que eles tenham a condição e a possibilidade
de enfrentar o problema através do que nós chamamos de aterros sanitários controlados. Essa semana, inclusive, nós estaremos fechando um lixão na Bahia, né, em Itacaré, parece, né? Como é o nome da cidade? Itacaré. Né? Nós estamos fechando esse lixão, nós estamos fazendo um trabalho junto com o Ministério do Meio Ambiente, né, para atacar esse problema no Brasil inteiro. Estamos fazendo seminários com os municípios para mostrar a eles de que forma eles podem se habilitar nos programas de financiamento disponibilizados pelo nosso Ministério. E o marco do saneamento tratou tanto do esgotamento sanitário, como da questão do tratamento da água, como também da destinação adequada do resíduo sólido. Agora, uma inovação do novo marco regulatório é a parceria com o setor privado, ministro. Como tem sido essa interlocução com as empresas à disposição para o investimento? Olha, nós recebemos mais de 16 países, são os países que mais investem em infraestrutura no mundo inteiro. Países como Japão, como França, como Inglaterra, como Dinamarca, como Bélgica, como Emirados Árabes, países que têm, do Canadá, né, que têm a disposição firme de investir através de fundos de pensão, fundos de investimento, mas também com empresas especializadas nessas áreas. Além de várias empresas brasileiras que já têm expertise no setor. Então, todos os leilões que foram feitos tiveram competição, né, tiveram vários players participando, e com resultados extraordinários. Nós tivemos aí 45 bilhões de reais em investimento nos próximos 10 anos e mais de 25 bilhões em outorgas. Ou seja, os municípios e estados detentores dessas concessões foram remunerados pelo setor privado para fazer investimentos de forma livre. Então, houve uma injeção extraordinária de recursos nesse pouco mais de um ano de vigência do novo marco do saneamento. Agora, ministro, mudando um pouco de assunto, as chuvas causaram muito estrago esse ano. E o Ministério vem liberando recursos e reconhecendo situação de emergência em dezenas de cidades, no sul, sudeste e nordeste do país. Como é que funcionam os critérios na hora de elencar as prioridades para receber esse dinheiro? Olha, existe um Sistema Nacional de Defesa Civil. Nós temos aqui uma central de desastres que tenta antecipar as variações climáticas que eventualmente podem acarretar dano e a necessidade da desocupação das áreas. Então, nós com a antecedência possível, porque a questão de você fazer uma previsão climatológica, a gente sabe que nem sempre tem uma exatidão, né? Nós informamos a Defesa Civil local para que haja a possibilidade de se remover as pessoas de áreas de risco. E na hora em que ocorre o sinistro, né, a Defesa Civil local precisa declarar o estado de emergência e ou de calamidade, né? Há uma distinção entre emergência e calamidade. Calamidade é quando ocorre os sinistros, né? Quando que fica colapsada a questão dos serviços públicos da cidade. No primeiro momento, nós fazemos um apoio, né, no que nós chamamos do trabalho emergencial, né? Alimentação, abrigamento das pessoas, medicamento, enfim, esse primeiro conforto que precisa ser dado às famílias desabrigadas. No segundo momento, nós tratamos do que nós chamamos de retomada, restabelecer serviços essenciais que porventura tenham sido interrompidos pelo problema, serviço de coleta de lixo, de água, de luz, de telefonia. E no terceiro momento é a questão da infraestrutura, né, de reconstrução. Então, tudo isso linkado através de um sistema nacional, né, inclusive disponível em todo o país. O governo federal do ano passado para cá já disponibilizou mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais, né, em diversas medidas provisórias para o Ministério de Infraestrutura, para a recuperação das rodovias federais, para o Ministério da Saúde, para a compra de medicamentos e de insumos necessários no enfrentamento, para o Ministério da Cidadania, nessa área de abrigamento, mais de 700 milhões, e para o nosso Ministério, né, mais quase 1 bilhão de reais para essa área de reconstrução e de resposta. Inclusive, o Ministério do Desenvolvimento Regional lançou nesta semana a publicação chamada Diagnóstico Temático de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, não é? Esse tipo de documento, ministro, é importante para ajudar a fazer a gestão, impedir tragédias como a que aconteceu em Petrópolis e no sul da Bahia? O nosso problema principal é a questão da ocupação das nossas cidades. Nos últimos 100 anos, houve uma migração brutal no Brasil das pessoas que moravam no campo e que foram viver nas cidades por todo o país. E esse processo de ocupação não foi um processo organizado. Então, as cidades mais ricas, como São Paulo, né, como Rio de Janeiro, e as regiões mais pobres ou menos
privilegiado do ponto de vista econômico e social do Brasil, todas têm o mesmo problema. Nós estimamos que mais de 20 milhões de moradias no Brasil são irregulares. E são normalmente as pessoas mais fragilizadas do ponto de vista econômico e social, que moram nas encostas, em áreas passivas de alagação, ou de alagamento. Então, essas pessoas, imagine 20 milhões de residências, o custo que seria de você dar uma tranquilidade a esse conjunto de brasileiros, né? Então, você tem que começar. O governo está fazendo um programa de regularização fundiária, que é o primeiro desde o lançamento da legislação no ano 2000. Primeira vez que um governo federal apoia de forma econômica e técnica os municípios, porque apesar de haver a lei e centenas de projetos de legislação fundiária, não havia um esforço do governo federal. Estamos lançando agora, inicialmente, com 100 mil moradias e pequenas intervenções urbanísticas. Nós estamos fazendo todo um trabalho ligado à questão da prevenção. Então, estamos orientando os prefeitos para que façam investimento em drenagem, canalização de córregos, em contenção de encostas. Nós temos alguma dificuldade na questão dos recursos, mas nós temos linhas de financiamento chamado Promoradia, que nós disponibilizamos para as cidades por todo o país. Ministro, o senhor falou sobre a regularização fundiária, ela conta também com o financiamento do Fundo de Desenvolvimento Social, não é isso? Esse crédito é destinado a empresas que queriam atuar nessa área, como é que funciona? Nós estamos lançando agora, acho que no dia 15 de março, né? Hoje é 11, né? São 11? Bom, então no dia 15 de março a gente está anunciando as cidades que foram selecionadas, mais de 1.500 cidades se inscreveram nos editais que foram publicizados. Nós inicialmente faremos uma seleção para, como eu falei anteriormente, 100 mil intervenções em todos os estados brasileiros que têm agente financeiro. E a nossa expectativa é que cada poligonal, ou seja, cada perímetro que foi definido como passivo de ser legalizado, ele é escolhido 20% dessa população para fazer uma pequena intervenção, uma reforma habitacional, a construção de um banheiro, a construção de um quarto, uma melhoria da salubridade da habitação. As demais receberão o documento. Então, as pessoas mais fragilizadas receberão um documento, a sua escritura pública definitiva, acrescida de uma pequena mudança na sua residência. A transferência de renda é extraordinária. Você aumenta o valor do imóvel de 50% a 60% de imediato quando você tem uma escritura pública. E, ao mesmo tempo, você permite o que nós chamamos de organização espacial da cidade. Porque essa intervenção ela é precedida de um plano urbanístico. Cada cidadão desse recebe uma visita na sua casa de um assistente social que verifica quantas pessoas moram, há quanto tempo você mora ali, qual é a sua faixa de renda, qual é a sua necessidade de intervenção. E tudo isso passa a fazer parte de um acervo que permite a prefeitura fazer as intervenções necessárias para reurbanizar aquela área. Agora, falando ainda de habitação, ministro, o programa Casa Verde e Amarela entregou mais de 380 mil unidades no ano passado. Qual que é a previsão para este ano? Não, talvez um pouco mais, né? Nós fizemos uma série de mudanças no programa, só para efeito de exemplo rapidamente, que nosso tempo aqui é curto, né? Mas vamos lá. Historicamente, os recursos que eram disponibilizados para a região norte e nordeste, são as regiões mais pobres do país, voltavam para o governo em torno de 40% a 50%. Você tem em torno de 60 bilhões de reais por ano. Esses recursos são recursos do Fundo de Garantia, acrescido do subsídio dado pelo governo, e você divide isso no Brasil de forma demográfica. Então, 28% da população está no Nordeste, então 28% do recurso vai para o Nordeste. E esse recurso voltava a metade do dinheiro, porque a população era pobre, é mais fragilizada e não tinha como contratar. Você só pode disponibilizar 30%, comprometer 30% da sua renda com a prestação do imóvel. O que é que nós fizemos? Nós diminuímos a remuneração do agente financeiro, do agente operador, diminuímos a taxa de juros, hoje é 4,25% ao ano, né? Então é a menor taxa desde o início desse programa. Isso permitiu que 1.800.000 famílias, aquelas mais frágeis, ingressassem e passassem a ser elegíveis no programa. O ano passado nós aumentamos em 25% no Nordeste a contratação e 14% no Norte do país, contra uma média de 10% no país como um todo. Então fizemos uma série de intervenções e mudanças no programa habitacional para permitir que a população que mais precisa e que menos tem pudesse ser aquinhoada com a sua casa própria. Ok, nós conversamos com Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional. Ministro, muito obrigada pela entrevista aqui à Voz do Brasil. Obrigado pela oportunidade, obrigado a vocês e boa noite aí ao Brasil todo que nos ouve nesse momento.